a gente faça um contato antes para acertar as agendas. Sim. Acho que hoje já fica pronto o bannerzinho ali. O Marcelo já me comunicou. Porque assim, ó, dia 29, aproveitando aqui também, nós teremos uma palestra da doutora Denise Fincato. Esse mês é o Abril Verde, né? Isso. A doutora Denise Fincato vai fazer aí no dia 29 uma palestra, eu estou convidando a todos, né? Eu acredito que tanto esse tema, agora do dia 29, mas principalmente esse que você está propondo, é de interesse, evidentemente, com a participação de todos os magistrados aí da Justiça Militar, principalmente o primeiro grau, que eu acho que é um debate que vem já, né, de há muito e não tem assim muita. É um bom debate, eu vou dizer isso. É um bom debate. A Denise vai falar sobre? Ela vai falar sobre a questão do Abril Verde, que é uma questão de segurança do trabalho, essas questões da vídeo, né? Por exemplo, nós tivemos um episódio com um servidor, teve problema auditivo, inclusive. Essa questão de distância de som, né? Às vezes o meu microfone está num som, aliás, num volume, né? E o outro está num outro volume. O cara está com fone de ouvido e pode dar problema, inclusive, de audição. Então, a ideia... Denise Fincato é excelente professora, foi minha professora no mestrado. Excelente. Então, a ideia é ela fazer um debate sobre esse tema, né? Inclusive, claro, evidentemente, se Vossa Excelência puderem participar, eles estão todos convidados, vai ser no dia 29, que também é aliás, desculpe, eu ver aqui, acho que é dia 20... Dia 22 é numa quinta. Eu 29 é quinta. Eu acho que é dia 20. Próxima quinta. Isso. Então, eu vou organizar, então, essa parte do estoque para outra semana ainda. Para maio, porque daí a gente vai planejando, acho que 2 atividades aí, não força muito. Por mês, A gente ter também, assim, mobilização, né? Porque as pessoas também... Né? Então, pode ser para o mês de maio, sugiro, né? Só o meu juízo essa questão. Mas então é isso, essas duas atividades, uma com a presença, inclusive, do Dr. Pires, né, na quinta-feira, dia 22, às 10 horas, e outra no dia 29, às 10h30. Né? Então, havendo o quórum, eu declaro aberto. Estou aguardando o Dr. Mendes, não sei o que foi. Pelo menos não estou vendo. Sim, tá. Então, havendo o quórum, eu declaro aberta a sessão ordinária número 3614, 14 de abril de 2021, cumprimentando aí o doutor Luiz Augusto de Melo Pires, também o doutor Alexandre Lipe João. Né? Quero informar que nessa semana tivemos a passagem do 89º aniversário da sessão da OAB do Rio Grande do Sul. Enviamos ao presidente Ricardo Breyer os cumprimentos do tribunal, em nome de todos, evidentemente, o qual agradeceu aí a manifestação da Justiça Militar. Né? Tenho certeza da importância que a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a seção Rio Grande do Sul, né, que já teve vários presidentes nacionais da OAB, tem no cenário da democracia, no cenário do Brasil. Então, vida longa à nossa Ordem dos Advogados do Brasil, foi isso que desejei efetivamente ao doutor Ricardo Breyer. Né? Também quero cumprimentar o eminente desembargador Blum pelo retorno das férias, agora nosso decano de cabelo novo, né? Um dia, e que tenha estado com muita saúde, tenha aproveitado efetivamente as férias juntamente aos seus amigos, familiares, enfim. E também quero aproveitar informando, né, que o desembargador Blum, para orgulho de nós todos, estará recebendo uma condecoração aí na sexta-feira, né, às 11 horas, no tribunal, acho que é isso, né? Primeiro batalhão. Então, aqueles que puderem comparecer já estão convidados, vai ser na sala de magistrados ali do tribunal, com todos os mecanismos de proteção, distanciamento, etc. Né?
E já de antemão parabenizo aí o desembargador Coronel Brum pela condecoração aí do Batalhão de Ferro, primeiro batalhão da Brigada Militar. Também quero informar que amanhã teremos uma reunião com servidores, né? Informando aí, será amanhã às 10h30, informando das questões institucionais, né? Das questões de conjuntura, né? E já informei, mas ratifico aqui, até para que as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, no dia 22, então, de abril, às 10 horas, teremos uma palestra coordenada pela Escola Judicial, né, com a participação aí do Dr. Coimbanese, do Dr. Roth, enfim, coordenada aí pelo desembargador Amilcar. E no dia 29, teremos uma palestra também sobre o Abril Verde com a doutora Denise Fincato. Então, inicialmente é isso, né? Quanto às questões de ordem operacionais para a melhor realização da nossa reunião, eu solicito que qualquer problema técnico que tenhamos entre em contato com o Juarez, nosso coordenador, o administrador da reunião, pelo chat ou pelo WhatsApp, mesmo pelo e-mail. Peço assessorias que acompanhem, os mais interessados acompanhem, se possível, pelo Facebook. E também peço que mantenham os microfones, né, fechados aí, a fim de evitar microfonia, etc. etc. E também informo que a sessão está sendo gravada, transmitida pelo Facebook do Tribunal. Passamos, então, ao processo da pauta da relatoria do desembargador militar coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, no qual se encontra com pedido de vista pelo desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues. É o habeas corpus número 0090-083-29-2020, 921-0000. Impetrantes, Dr. Luiz Augusto de Melo Pires e Roberto Alexandre dos Santos. Autoridade coatora, Brigada Militar, o BOP. Pacientes Emerson Ramaquados, Eduardo de Souza Borba, Matheus Anenvisque e Everton Peruzzi. Relator, desembargador Antônio Carlos Maciel Rodrigues. O pleno, na sessão do dia 10 de março, abre aspas, após o voto do relator, desembargador militar Antônio Carlos Maciel Rodrigues, no sentido de convalidar a liminar concedida e tornar definitiva a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de trancar o inquérito policial militar da portaria número em relação aos pacientes Major Emerson Ramaquados, o segundo sargento QPM1, Eduardo de Souza Borba, os soldados Matheus Anenvisque e Everton Peruzzi, pediu vista o desembargador militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Aguardam o desembargador militar Sérgio Antônio Berge Brum e o desembargador militar Amílcar Fagundes Freitas Macedo. Deus por suspeito, o desembargador militar Fernando Guerreiro de Leves. Passo a palavra ao desembargador militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues para a leitura do seu voto visto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Mendes. Obrigado. Senhor presidente, ilustres pares, doutor procurador, doutor Pires, nosso presidente da Comissão Especial de Direito Militar da Ordem dos Advogados, a doutora Aline, o Juarez, enfim, aqueles que estão nos assistindo, meus cumprimentos. Então, vamos ao voto, senhor presidente. Antes de mais nada, registro que não procedi com a celeridade de praxe adotada por meu gabinete para pautar o presente processo em razão da impossibilidade de proceder de forma diferente, porquanto, após o pedido de vista, na sessão dia 10 de março, o excelentíssimo colega desembargador Brum usufruiu de suas, então, programadas férias a partir do dia 15, o qual participa do quórum necessário ao julgamento no retorno na data de hoje, 14. Superada a necessária explanação e antes de adentrar na análise de mérito desse right, aduzo que somente em razão da vista que pedi na primeira sessão do julgamento, tomei conhecimento que foi interposta uma exceção de impedimento do jubilado, desembargador militar Antônio Carlos Maciel Rodrigues, relator desse processo, ao que me parece, processado em extras autos, evento 48. Esclareço que o impedimento foi suscitado pelo então autoridade coatora, excelentíssimo coronel Rodrigo Moro Picon, comandante-geral da Brigada Militar, que registro foi alçado ao cargo de desembargador militar nesta corte, por decisão do governador do Estado, na data de 8 de abril de 2021, o que também conduz ao seu impedimento, evento 63. Por terceiro,
Ainda em digressão, vislumbrei que, de início, o processo foi a relatoria do desembargador militar Fernando Lemos, ao qual se declarou impedido, evento 4. Após foi distribuído ao jubilado relator e, após a sua aposentadoria, o processo foi imediatamente para a redistribuição, evento 52, ficando a relatoria a excelentíssima Maria Emília, que se declarou impedida e determinou a redistribuição, evento 53. Entretanto, tal redistribuição não ocorreu, aguardando-se o processo até que fosse nomeado o desembargador que sucedeu o relator, o qual, ao ser empossado, igualmente se declarou impedido, evento 63. Ficando o processo em redistribuição. Texto tal registro, confito de Salmo Melé Juiz, esclarecer que, nos termos do artigo 90 do RTJM, temos o quórum necessário para julgamento, e conforme o artigo 71, parágrafo 1 do RTJM, em caso de o jubilado relator ser vencedor, lavrará o acordo. O magistrado que primeiro votou no mesmo sentido, e se for vencido, será designado relator para acordo, o magistrado que proferir o primeiro voto vencedor. Entendo, portanto, entendendo não haver qualquer prejuízo. Após necessários apontamentos, entro na análise de mérito da presente ação, na qual, pedindo vênia às opiniões diversas, relator, ao nobre Causídio e ao excelentíssimo procurador de Justiça, que emitiu pareceres neste processo, adianto que voto no sentido que a ordem merece ser denegada, por ausência de fundamentos aptos a realizar ou, como se sabe, excepcional trancamento de uma investigação instaurada por intermédio do IPM. Rememorando os fatos, o impetrante postula em favor dos pacientes a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento do IPM de portaria número, que está assim lavrado, evento 1. Tendo tomado conhecimento dos fatos, constando no boletim de ocorrência da Polícia Militar, SGCBM, em referência, instauro o respectivo competente inquérito policial militar, o fluxo no artigo 10, alineado CPPM, delegando-lhes para este fim as minhas atribuições de Polícia Judiciária Militar, nos termos do artigo 7º do mesmo diploma legal, combinado com o artigo 1º do inciso 1 da portaria número 063-MBM 99. O IPM deverá ser encerrado dentro do prazo legal e com minucioso relatório, em que este encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com a narrativa do fato em tese delituoso ou da transgressão da disciplina policial militar e suas circunstâncias, incluindo o tempo e lugar onde ocorreram, bem como a capitulação do CPM. Caberá também a esse encarregado indicar os documentos e demais elementos de prova do IPM, que formarem a sua convicção com as folhas em que se encontra, evento 1. Muito bem. O referido boletim de ocorrência é o número 017029 e registra o seguinte fato. Registro de BOPM efetuado em razão da parte número que segue anexo, referente a problemas em testes de amostras realizados no Centro de Material Bélico em 13 de 10 de 2020, no intuito de uma comissão avaliar amostras da pistola marca Glock, calibre .40, atinente ao pregão presencial internacional número, testes filmados sem autorização da comissão e postagem em redes sociais de evento 1. Aludida a parte número, anexo ao boletim de ocorrência, narra o seguinte fato. Participo que em 13 de outubro de 2020, às 8 horas, na sede do Centro de Material Bélico da Brigada Militar, a comissão composta pelos majores Emerson, presidente da comissão, segundo sargento Matheus, membro soldado Eberson e soldado Eduardo, reuniram para avaliar as amostras da pistola marca Glock, calibre .40, referente ao pregão presencial internacional número 02. E, além da comissão, estavam presentes os senhores Franco, representante da empresa Glock, Jorge Menoglia, da empresa Glock, Mauro, também da Glock, e René, representante da empresa Beretta, conforme ata em anexo. E o major Quadros determinou que fosse realizado um teste para verificar se a arma atendia o item 2.21, aspas, entende-se por funcionamento por ação dupla, a arma que, quando dá ação do dedo sobre o gatilho em primeiro momento, acumula energia suficiente para percutir a espoleta do cartucho quando liberada a mola. No segundo momento, da ação sobre o gatilho, em momento algum,
de qualquer operação de manejo, salvo momento de acionamento da tecla de gatilho para disparo. A arma deve possuir energia suficiente para ser lançando o percutor à frente e, falhando todas as travas de segurança solicitadas e existentes, venha a realizar a percussão e deflagração da munição colocada corretamente em sua câmara. Teste esse que, após ter sido realizado, foi filmado sem autorização da comissão e postado em diversos grupos de redes sociais. E as postagens acarretaram diversos transtornos administrativos ao comando da instituição, pois a Brigada Militar acabou por ser motivo de piada nas redes sociais, que esse diretor, ao receber via WhatsApp a informação e as fotos da desclassificação da empresa Glock, efetuou contato com o Major Quadros, que confirmou que havia encerrado os testes e que a empresa estava desclassificada, sendo então perguntado ao mesmo quem estava filmando os testes, o que o Major Quadros respondia que não viu ninguém filmar. Imediatamente comuniquei ao excelentíssimo comandante-geral da Brigada Militar, ao qual determinou que fosse feita uma comunicação para postar nas redes sociais, evento 25. Com base em tais documentos, o impetrante solicitou à autoridade policial judiciária que fosse esclarecido aos pacientes, 1, sobre quais fatos são investigados e mesmo que, em tese, 2, indicasse em quais tipicidades penais ou infrações administrativas estavam sumidos, evento 1. Em resposta à solicitação do impetrante, o encarregado do IPM esclareceu que, primeiro, os fatos investigados são delimitados no BOPM, número, que noticia eventual irregularidade em teste de amostra realizada no Centro Material Bélico da Brigada Militar, enquanto a comissão avaliadora de licitação, a qual, avaliando uma moto da pistola marca Glock, calibre .40, atinente ao pregão presencial internacional número, opinou pela desclassificação da empresa Glock no certame. Além disso, tal avaliação foi filmada sem autorização da comissão e postada em redes sociais. Quanto à eventual infração, a norma perpetrada, 2, aduziu que são investigados possíveis crimes previstos na Lei de Licitações de Crimes contra a Administração Pública e Militar, evento 1. Após o esclarecimento sobrecitado, o impetrante postulou o trancamento do IPM em tela nos autos deste HC, por entender que, primeiro, a portaria não descreve o fato típico a ser investigado, e 2, os pacientes agiram em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico, o que exclui a culpabilidade em estrito cumprimento do dever legal, o que excluiu a antijuridicidade. Quanto à tese de número 2, referida a registro que despeciando maior esclarecimento para afastá-lo, porquanto, para se chegar à conclusão que alega o impetrante, é necessário revolvimento fático probatório a quem do possibilitado na via estreita do habeas corpus. No tocante à tese número 1, descrita referente à necessidade da portaria descrever fato típico a ser investigado, compreendo que a tese não detém fundamentos hábeis a, de forma muito excepcional, trancar uma investigação até então em curso, suspensa em razão da liminar concedida. Vejamos. Ocorre que não há irregularidade na portaria de instauração do IPM, pois que não compete à autoridade policial militar judiciária indicar a tipificação do fato, sob pena de subsumir a competência exclusiva do Ministério Público. Como você sabe, o Estado detém o ius puniens, isto é, sempre que alguém infringe uma norma estabelecida no nosso ordenamento jurídico, incumbe ao Estado repreender o autor do crime. O Estado tem o poder-dever de apurar o ocorrido, para, em tese, manter a garantia da ordem pública em prol de um bem comum. Ainda, mais no âmbito administrativo militar, onde, em determinadas situações, ainda que profunda conhecedora das lides castrenses, a autoridade apura fatos que, à primeira vista, parecem ilícitos, penais, mas que, em caso tivesse necessidade, a qual é do MP, se veria incapaz, logo no início da investigação, desclassificar o tipo. Entretanto, mesmo sem saber se de fato há ou qual tipo penal infringido, a administração militar não pode deixar de apurar fatos de interesse da sociedade, principalmente diante da possibilidade desse acontecimento ferir norma legal. O inquérito no âmbito da Brigada Militar é um instrumento de apoio à investigação apta à apuração do fato aparentemente crime, que tem em seu procedimento, como, por exemplo, a possibilidade de prisão preventiva, quebra de sigilos, etc. A atividade da investigação produzida no âmbito da Polícia Judiciária Militar, por intermédio do inquérito policial militar, conforme se depreende da leitura do artigo 9º CPPM, é a apuração sumária de determinado fato, que, em tese, vem a constituir crime militar. Logo, o inquérito policial militar é um procedimento administrativo que possui o caráter de instrução provisória, cuja principal finalidade é decolher
os elementos necessários da propositura da ação penal, mas, igualmente, compete verificar eventual infringência à disciplina militar, o que adianto pontuo mais para o fim deste voto. Ele é iniciado mediante portaria de instauração, por uma das situações mencionadas no artigo 10 do CPPM. Então, logo tenha conhecimento do fato a ser apurado, que deve ser esclarecido. A aludida portaria não tem sua forma prevista em lei, conquanto tenham sido proferidas diversas orientações pelas administrações federal e estadual de como deve ser efetivado. O primeiro, desculpe aqui que eu me passei aqui um pouquinho, pulou. Onde é que nós paramos? Bom, me encontrei aqui, desculpe. Destaco que, no âmbito da Brigada Militar, tem por norte o Manual de Polícia Judiciária Militar, elaborado e atualizado pelas Forças Armadas, o qual, como se verifica na figura abaixo, torna dispicienda a autoridade militar judiciária tipificar o fato na portaria ou ainda na solução do IPM. Pelo contrário, como ulteriormente demonstrarei, todas portarias são emitidas sem qualquer tipificação e descrição fática do crime, constando como regra e apenas documento anexo que noticiam fatos que entende a administração necessita ser esclarecido. Com o intuito de facilitar o entendimento do exposto, colaciono prints do último manual editado em junho de 2019, o qual, salvo melhor juízo, valida por si só o esclarecimento da questão. O primeiro que expõe para os senhores é a CAP, segundo contém os integrantes da construção do manual, o terceiro, a apresentação do manual, o quarto é um modelo padronizado de portaria utilizado em caso idêntico aos testes, aos desses autos. E o quinto é o modelo de relatório de PM, e o sexto é o modelo de solução de PM. Em sétimo, é a orientação do procedimento da ação. Bom, agora nós vamos inovar um pouquinho, senhor presidente. Eu pedi para a área técnica aí, para facilitar a leitura dos senhores, a compreensão, né? Expandir, né, algumas questões aí. Então, eu trago primeiro aqui o Manual de Polícia Judiciária Militar, né, como disse ali, foi publicado recentemente. É importante também falar de que esse manual, para que não surta dúvidas, ele foi, como os senhores podem ver aí, ele foi trabalhado pelo doutor Cláudio Roberto de Bortoli, coordenador, que ele é subprocurador-geral da Justiça Militar da União, e mais 2 promotores de justiça, além de integrantes das 3 armas. Adiante, eu selecionei aqui nesse manual a apresentação que é feita pelo doutor Jaime da Costa Miranda, que é o procurador-geral da Justiça Militar. E aqui eu destaco o primeiro parágrafo, onde ele coloca o seguinte: apresenta o Manual de Polícia Judiciária Militar fruto da contribuição de integrantes do Ministério Público Militar, do Ministério da Defesa, etc., visando a padronização de procedimentos de Polícia Judiciária Militar. No último parágrafo, melhor, no penúltimo parágrafo, ele fala: por tudo exposto, há fortes indícios de que o Manual de Polícia Judiciária Militar, pioneiro neste tema, não somente significaria o aperfeiçoamento do procedimento investigatório, mas também será uma eficaz ferramenta aos atores deste processo. Adiante, eu trago aqui o modelo de portaria, que não é muito diferente, senhor presidente, daqueles que a gente estudou lá nos idos da Academia de Polícia Militar, quando tinha também um manual, que vem constantemente sendo atualizado, mas a portaria é praticamente a mesma, que os senhores podem observar aí, que ela aponta o encarregado, ela diz que procederá às averiguações necessárias ao esclarecimento do fato a ser relatado. Portanto, ela não descreve nenhuma conduta. Também, adiante, só para conhecimento, né, eu trago o relatório do IPM, que também lá diz: deverá também concluir sobre ter havido ou não crime militar ou transgressão contra a visão disciplinar, não havia necessidade de tipificar a conduta, nem havendo óbvio ao que eu faça.
E, por fim, ali a solução do IPM, não me passaram, tá? Que, da mesma forma, não há necessidade, né, de tipificar qual o delito, e sim, simplesmente falar que se há ou não indício de crime militar ou transgressão da disciplina militar. Continuando, ainda no manual, né, eu trago aqui também uma parte em destaque, a primeira ali em vermelho, que diz: não havendo óbice que o faça, ainda se manifestará sobre a necessidade. Quer dizer, ele pode fazer, mas não é necessário que ele invista nessa questão da tipificação. Muito bem. Voltando ao nosso texto base, como se vislumbra, então, o manual elaborado de forma conjunta entre o Ministério Público Militar, tendo por prefácio ali, como já citei, mais o Ministério da Defesa e as 3 forças da União, com autoridade de gabarito técnico, jurídico e administrativo, o qual tem como finalidade estabelecer um modus operandi, um procedimento padronizado em respeito aos ditames legais entre toda a Polícia Judiciária Militar. Então, o manual, como os senhores podem ver, existe um modelo a ser seguido na investigação criminal militar, o qual registra que deve ser apenas mencionado o fato que chegou ao conhecimento e que precisa ser investigado, deixando cristalina a ausência de necessidade de se realizar minudente descrição fática, com clara exposição dos pontos e que os investigados infringiram a norma penal, mas, pelo contrário, deixando patente que, inclusive, na solução do IPM, a autoridade militar judiciária não precisa tipificar a conduta. E ali eu trago entre aspas, aquilo que eu falei agora há pouco. Vou de novo aqui o negócio. Aqui. Na mesma linha, destaco que a Brigada Militar vem seguindo tal diretriz, o que pode ser elucidado com simples leitura das portarias de instauração de IPM nas ações em curso nessa JME e julgados neste ano, colacionando uma de cada um dos membros deste colegiado, com o fito de elucidar que ações em curso e com condenações tiveram a investigação iniciada de modo idêntico ao que se pretende agora declarar constrangimento ilegal. Inverso. Aí eu selecionei alguns aqui, senhor presidente, vários aqui, né? Ali está meio curto, eu não sei se os senhores estão tendo a oportunidade de ler, mas, de qualquer sorte, eu vou ler a primeira ali, que é a portaria 1818, instaurado lá pelo comandante, em que, lá pelas tantas, diz: seja instaurado o devido inquérito policial militar, a fim de apurar as circunstâncias em que se deram os fatos, e delegando, etc. Na sequência, trago outra portaria, de número 1658, que também diz: para averiguar os fatos, simplesmente, delegantes, tal, aí os complementos. Né? Já na apelação número 3, eu tenho que me cuidar, porque senão pulo. Pulou. Tá. No 3. Bom, no 3 aqui eu destaco, nessa apelação criminal, foi julgada este ano, né? E gostaria de esclarecer que a autoridade determina ao encarregado que, durante o procedimento, tipifique, ficando claro que ele instaurou o PM antes de qualquer conhecimento se existia crime pratificado. E segue ali a portaria. Vamos continuar. Dá um pouquinho. Tá. O quarto, também a portaria 2521, né, que... essa portaria é de 2013, né? E também seja instaurado a respeito do competente IPM. Né? Vamos ver se tem uma aqui, vamos ver, que é de número 5. O 5, que é a portaria número 1977, que fala lá os fatos constantes nos documentos e anexos, só. E aí determina, etc. Né? Então, agora, volto aqui para o texto. Assim é a regra, porquanto o inquérito é tão somente uma peça informativa, sendo o destinatário final, como se disse, o Ministério Público, cujo ministério, conferido pela nota carta magna, é o da primazia para a promoção da ação penal, cabendo-lhe pedir o arquivamento dos autos, oferecer a denúncia, arguir incompetência, etc. Né? Nesse sentido, destaco as lições de Cláudio, Amin Miguel e Nelson Coldebelli, elemento do direito processual penal militar, 2009, página tal. É aquilo que, deixa eu ler, porque
aquilo ali que é de conhecimento de todos. Portanto, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada aos pacientes, que tornaria apto o trancamento inclusivo, porque a figura típica a eles imputada ainda é incerta, pois sequer houve a manifestação ministerial detentora exclusiva da ação penal militar, a quem compete a interpretação dos fatos com a adequação deles aos preceitos primários contidos na norma penal. Portanto, registro que, como esclarecido, não é a regra constar a descrição de conduta com a correspondente tipificação na portaria de infração ou mesmo na solução. Entretanto, não há impedimento das autoridades policiais militares e judiciárias que assim procedam, os quais podem, inclusive, sem qualquer ilegalidade, tipificar na portaria um tipo e, durante a investigação, concluir que crime diverso do descrito foi praticado, culminando por 2, na solução, classificar em outro tipo penal e ainda ser a solução não homologada, por entender o comandante que há indício de crime diverso, mas que, por certo, não vinculará. E 4, um membro do Ministério Público que ainda pode denunciar por outra tipificação. Tal exemplificação, estando que não há ilegalidade praticada contra os investigados, de fato que aparentemente é crime, sem que se tenha descrito a conduta de forma que se amolde perfeitamente desde o início um crime. Assim, como visto as tipificações dadas aos fatos pela autoridade coautora e analisado pelo excelentíssimo relator em seu voto, não passam de mera conjectura do que se imputa aos pacientes, no mínimo, tipificações precipitadas, pois a definição da imputação no caso concreto compete ao promotor de justiça ao cabo. Neste interim, importante destacar que a apuração dos fatos pela autoridade militar judiciária, sem descrição pormenorizada na conduta típica, não gera qualquer constrangimento ilegal, pois, além de todo exposto, estamos em frente, como se disse, a um procedimento inquisitorial, o qual não detém o contraditório, embora não se possa negar que existe uma atuação da defesa na fase investigativa, nos termos da súmula vinculante 14 do STF, bem como não detém 2, ampla defesa, porquanto não existe uma imputação já formalizada, mas não somente atos de investigação que persegue a verdade real dos fatos. Nesse sentido, a jurisprudência de nossa Corte Suprema, como se ilustra no seguinte procedimento. Também vou deixar de ler ali, mas só o que interessa, a jurisprudência dessa Suprema Corte sobre matéria no sentido que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial, destinado principalmente à formação da opinião delecte, o inquérito não prevê contraditório. Depois da defesa técnica, a falta dessa na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade. Isso aqui é do ministro Ricardo Lewandowski, no mesmo sentido de que o inquérito é somente uma peça instrutória. O STJ recentemente decidiu que qualquer vício ocorrido no inquérito não macula a ação penal. Aqui também vou deixar de ler uma do ministro Félix Fischer. Acrescenta-se também que a condição de investigado não gera qualquer constrangimento ilegal aos pacientes. A rigor, o Estado, por intermédio das autoridades competentes para a persecução penal, exerce o seu mistério, cujo escopo está imbricado com a obtenção da paz social e, na seara castrense, com o resguardo dos princípios basilares estruturadores das organizações militares. Para exemplificar, insta enfatizar, a título de esclarecimento, que, na hipótese de chegar a conhecimento de um comandante uma ocorrência ocorrida em uma festa onde foi acionada a guarnição para atendimento, na qual vem a óbito indivíduo não identificado, sem que porte de início informação de autoria, de lesão corporal, omissão, abuso, etc., o que deve fazer esse comandante frente ao fato que aparentemente pode ser típico, mesmo sem conseguir constatar qualquer delito tenha ocorrido? Instaurar a investigação por intermédio de inquérito policial militar para investigar os fatos praticados pela guarnição, o que é de praxe. Não há dúvida que, caso não sejam descobertos elementos indiciários de materialidade delitiva e de autoria, o inquérito será possivelmente arquivado. Todavia, por enquanto, o caso demanda, na via do EPM, um aprofundamento investigativo para elucidar os fatos. Até mesmo, sem adentrar no mérito, mas apenas para alertar da gravidade do assunto, insta lembrar que o fato foi praticado em uma licitação internacional, que culminou com imensa repercussão nas mídias e, como relatado na parte, acarretou diversos transtornos no comando da instituição, pois a Brigada Militar acabou por ser motivo de piada nas redes sociais. Além, ainda, de conter fatos estranhos que merecem ser apurados, tais como, entre outros, de igual importância, destaca quais motivos que, naquela oportunidade, somente a marca em voga nesse processo teve a arma testada, da forma que procedeu a comissão. Somente aquele teste foi filmado sem autorização, mas necessita esclarear quem o fez, porque a comissão de forma talvez culposa
permitiu, em talvez a deslealdade aos concorrentes que não tiveram o procedimento exposto da mesma forma. Sabes que os delitos definidos na Lei 8.666 têm como escopo garantir ao poder público o melhor produto ou serviço pelo menor preço, isto é, tem como objetivo proteger o certame de acordos ou conluios espúrios, que vale a dizer, para além de todo o conjunto normativo, que administrativamente regula o processo de contratação com a administração pública. A lei exigiu a moralidade pública, a lisura do certame e o patrimônio estatal como bens jurídicos penalmente relevantes, o que, por si só, denota que a investigação merece ser cuidadosamente analisada. Outro sim. Não se identifica a presença do perigo iminente de qualquer constrangimento ilegal, porquanto, ainda que estejam sendo investigados, não terão as suas liberdades ameaçadas, por óbvio. A condição de estar sob investigação é desconfortável, mas não se pode esquecer que estão apenas na condição de investigados em um procedimento. Com efeito, a instauração do inquérito policial militar reveste de cumprimento do dever público da autoridade militar de proceder à investigação para além da colheita de indícios acerca de possível fato delituoso militar ou comum, na sua circunstância, e elucidação da autoria, a necessidade de se apurar possíveis transgressão da disciplina, culminando muitas vezes com punição administrativa, sendo essa particularmente na seara castrense, motivo suficiente para estampar a necessidade de se prosseguir com a hora atacada a investigação, que ainda está na fase inicial de apuração, ou seja, mostrando por demais prematuro o trancamento pleiteado sem qualquer instrução. Até porque a investigação policial somente pode ser interrompida pela via estreita do habeas corpus, muito mais excepcional do que o próprio trancamento da ação penal. Se de um simples exame de auto já se verifica, fora de qualquer dúvida, não haver infração penal, em tese, porque as investigações são absolutamente estranhas aos fatos, porque existia notória causa de extinção da impunibilidade, ou inequívoca inocência, caso em que falecerá a justa causa, no termo de reiterada jurisprudência dos pretórios. E aqui também trago uma aqui do ministro Aires Brito, né, diz, né, a se tomar por modelo o inquérito policial, que se lê no capítulo constitucional devotado à segurança pública, capítulo 3, do título 4, 5, o que se tem é um mecanismo voltado para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mecanismo integrante do sistema de segurança pública, normativo pela Carta Magna, tal. Diante de onde o cuidadoso juízo de ponderação que deve fazer o magistrado para concluir pela necessidade de suspensão ou, mais sério ainda, de trancamento do inquérito para fins penais. Muito bem. Aí depois trago outras aqui, né? Também acho que vou deixar de ler, os senhores têm à frente aí, também do ministro Ricardo Lewandowski, outra aqui do ministro Alexandre de Moraes, mais recente, e outra aqui ainda do Ricardo Lewandowski, e mais uma aqui do ministro Luiz Fux. Mais uma aqui da ministra Rosa Weber. Enfim, deixo de ler, mas está tudo ali inserido. Continuando. Em outro sentido, compreendo, há de argumento um tanto, que, em razão da autoridade coautora proceder após o primeiro parecer ministerial, que opinou pela adequação da portaria, em prestar informações por livre iniciativa, as quais são mais do que suficientes para esclarecer aos pacientes quais os fatos que estão sendo apurados, os quais são prima facie típicos, o que torna desnecessária a edição de nova portaria e afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal, evento 25. Portanto, a tese que sustentou a impetração não terem sido descritos os fatos e apontados tipo penais perdeu seu fim com o saneamento voluntário da autoridade coautora, sendo indevida a análise de mérito dos fatos investigados e da legislação infringida, com dilação probatória na via do habeas corpus, objetivando trancar uma ação investigativa por suposta ausência de justa causa. Tal como procedeu o relator quando aduziu, por exemplo, que parece-me que os pacientes apenas reproduziram o teste realizado nos vídeos que instruíram a impugnação, fecha, ou quando afirmou que não foi juntado aos autos pela parte coautora exame técnico regulamentado, ou quais as normas atinentes à obrigação de proibição da filmagem dos autos públicos licitatórios, isso porque compreendo que tais análises correspondem à indevida incursão no demérito à dilação probatória, o ônus da parte coautora, o que não deve se proceder na via estreita do habeas corpus, enquanto tramita apenas investigação, sendo realizada qualquer perquirição acerca de tal prova, estar-se conjecturando-se presunções. Nessa sede estreita,
as provas têm de estar devidamente apresentadas pelo impetrante, pois não se admite dilação probatória, da forma como o relator, salvo melhor juízo, erroneamente procedeu, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Aí também trago uma aqui da ministra Ellen Grace, que também deixo de ler, porque vai mais ou menos na mesma linha. Ainda em tempo, se decidirmos pela parcial concessão da ordem para que a portaria de instalação seja alterada com o objetivo de descrição do fato delituoso de forma pormenorizada, a possibilitar aos pacientes o pleno contraditório e ampla defesa no IPM, que, como sabemos, não existe por ser um procedimento inquisitorial. Primeiro, quais seriam os reflexos de tal decisão no âmbito da Polícia Judiciária Militar de nosso Estado? 2. Qual seria a ação de todos os indivíduos com investigação em curso por intermédio de processos ou próprios inquéritos? 3. Todas as portarias teriam que ser adequadas. 4. Será que não estaríamos criando óbices para a instalação dos IPM de forma sem previsão e contrária à trilha das demais polícias judiciárias do nosso país, o que fica claro com as orientações do manual anteexposto? 5. Ainda será que o TJM não se torna um órgão de validação de portarias de inquérito? Bueno. Também não menos importante, considerando ser uma decisão envolvendo tão somente 4 magistrados, sendo um já jubilado, por certo, havendo novos HC, a decisão poderá não ser ratificada, criando uma insegurança jurídica numa área sensível, que é a produção de IPM, inclusive nós em andamento. Assim, deixa eventuais repercussões da nossa decisão judicial para uma eventual reflexão. Por fim, registro que, em consulta ao acervo jurisprudencial dessa Corte, vislumbrei que, salvo melhor juízo, nenhum inquérito policial militar foi trancado, pelo mínimo, nos últimos anos, sendo todas as pretensões rejeitadas, o que elucida a excepcionalidade da medida, como, por exemplo, aí eu trago aqui uma da doutora Maria, outra aqui minha, outra do Coronel Brum, né? Foi as que eu encontrei mais recentemente, em razão do EPROC estar em tempo curto aí. Diante dos fatos narrados, compreendo que, salvo melhor juízo, não merece reparo o procedimento adotado pela autoridade indigitada coautora, mas, pelo contrário, diante de ilícito de prática que merece esclarecimento, deve ser dado o prosseguimento das diligências investigativas, destacando-se que, caso não procedesse a necessária apuração, poderia, por certo, incorrer em eventual crime de prevaricação. Nesse sentido, aí também trago aqui uma decisão recente, dia 13 de abril, do STM, em que fala: a autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeita de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a investigação abstratamente. Essa é do relator, o doutor Marco Antônio de Farias. E assim, senhor presidente, pelo exposto, pedindo vênia ao jubilado relator, ao nobre causídico e ao excelentíssimo procurador de Justiça, voto por denegar a ordem de habeas corpus. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Coronel Mendes. Após a leitura, então, abro para a discussão. Nenhum magistrado inscrito para discutir. Passo a colher os votos dos demais pela ordem de atividade. Desembargador Coronel Brum. Senhor presidente, como nós temos somente esse processo pautado, eu quero fazer, antes do meu voto, as minhas saudações que sempre faço de praxe, saudando Vossa Excelência, hoje presidente desta Corte Castrense, eu sempre costumo dizer a Corte de Massot, criada lá em 1918, saudação aos meus eminentes pares, e hoje eu faço nominal em razão do nosso fórum, ao desembargador Paulo Roberto, ao desembargador Amílcar. Quero saudar o titular da 25ª Procuradoria, o ilustre procurador, doutor Alexandre Lippe João. Quero saudar o defensor constituído, doutor Luiz Augusto Pires, a secretária de plenário, a doutora Aline, o servidor Juarez, que dá sustentação administrativa e logística aos nossos trabalhos. Senhor presidente, agradeço a manifestação de Vossa Excelência com relação ao meu retorno de férias. Vossa Excelência sabe que fazia praticamente um ano que eu não tirava férias. Então, logo surgiu a questão da pandemia, como corregedor que estou, eu interrompi as minhas férias para nós dar tratativa nas mudanças que a situação requeria,
caminhando para nós termos implantado em conjunto, em equipe, todos ajudando a sua forma, essa questão das sessões virtuais devido à videoconferência, sob minha responsabilidade no primeiro grau e responsabilidade de Vossa Excelência e dos eminentes colegas em todo o tribunal. Em tese, todos nós somos responsáveis por esse novo tempo que nós estamos enfrentando. Então, muito obrigado por essa manifestação. Foi importante eu tirar essas minhas férias regulamentares. Feita a saudação de praxe, senhor presidente, eu passo ao voto. Eminentes colegas, na sessão pretérita de 10 de 13 de 2021, em respeito ao pedido de vista do eminente relator vistor, desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, decidi esperar para aguardar, visando proferir o meu voto. Em que pese o respeitável fundamento ao voto vistor, com a devida vênia, divirjo de seu entendimento e acompanho o voto do eminente relator, à época, desembargador militar Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Pois bem, é importante lembrar que o trancamento de inquérito policial militar, dada a sua excepcionalidade, só se mostra possível e razoável quando demonstrada a ausência de indícios mínimos de autoria ou da materialidade, a tipicidade da conduta ou existência de alguma causa da extinção da punibilidade. Com efeito, adianto que estava inclinado a votar pela parcial concessão da ordem, nos autos e nos exatos termos que está nos autos, do requerido na parte inicial dos pedidos deduzidos na peça exordial, no sentido da adequação da portaria de instauração de PM para que conste qual o objeto da investigação a ser procedida e qual a tipicidade penal, civil ou administrativa afrontadas pelos pacientes. Evento 1, INIC 1, folhas 22. Contudo, a autoridade apontada como coautora veio aos autos informar que os pacientes estão sendo investigados pelos crimes previstos no artigo 324 do Código Penal Militar. Deixar de observar norma dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. E no artigo 93 da Lei 8.666/93, perturbar a realização de ato de procedimento licitatório. Evento 25, informação habeas corpus, fecho aspas. Assim, em que pese a ausência de adequação expressa na portaria, tenho que perfeitamente limitado o objeto da investigação, sucumbindo ao eventual pedido de adequação da portaria. Quando o objeto da investigação e consequente ausência de justa causa, vale-me de trecho de parecer ministerial, oportunidade em que o procurador de justiça, com atuação nesta corte, com propriedade bem sintetizou o caso em tela. Aspas. Em relação ao primeiro delito, a autoridade coautora alega que a forma como foram realizados os testes não seguiu qualquer regulamentação dos órgãos responsáveis pela padronização de exames técnicos dessa natureza. Evento 25, info habeas corpus, 1, página 3. Contudo, não apontou qual exame técnico regulamentado seria o correto para atender a impugnação específica formulada pelo advogado José Luiz Boanova Filho. Evento 1, outros 3. Parece-me que os pacientes apenas reproduziram os testes realizados nos vídeos que instruíram a impugnação, a qual foi encaminhada pelo próprio tenente-coronel QOM César Adriano Patrício ao Centro de Material Bélico para adoção das providências. Evento 1 e outros 4. Quanto ao segundo delito, não foram remetidos a estes autos as normas atinentes à obrigação, permissão, proibição de filmagem dos atos públicos licitatórios, ensejadora da imputação da grifada perturbação prevista no artigo 93 da Lei 8.666/93, conforme requisitado pelo relator no evento 31. Vale lembrar, de outro lado, que o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 estabelece que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Feita esta análise, e sendo estes os crimes imputados aos pacientes, entendo ser caso
de concessão da ordem no sentido de reconhecer a ausência de justa causa para a instauração do IPM, pelos motivos expostos nos parágrafos anteriores. Fecho aspas. Por fim, a título meramente informativo, importante grifar que o segundo delito investigado, o artigo 93 da Lei 8.666/93, foi recentemente revogado pela Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, estando disciplinado agora, a toda evidência, no artigo 337-I do Código Penal. Ante o exposto, rogando vênia a entendimentos contrários, voto por acompanhar o voto do egrégio relator nos limites do caso concreto para conceder a ordem. E é como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Brum. Doutor Amilcar, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eminentes colegas, eu acho que o senhor sabe que eu sou, não discípulo, porque não fui aluno dele, mas é um livro que eu já li bastante, foi A Teoria da Constituição, do José Gomes Canottilho. Canottilho tem uma frase muito interessante, e já adianto a Vossa Excelência que vou declarar voto. Canottilho tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: nós devemos interpretar as leis sob os óculos da Constituição, sob as lentes da Constituição. Então, como dizia um procurador-geral do Ministério Público, o doutor Sérgio Gilberto Porto, nós devemos interpretar as normas com um olho na Constituição e o outro na lei infraconstitucional, porque aquilo que não estiver de acordo com a Constituição tem que ser afastado. Bom, então eu vou começar pela Constituição. Vejam, senhores, aqui que o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 50, acho que é 55, LV, nunca fui muito bom de número romano, mas eu acho que é isso, 55. Ele diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Eu vou me permitir ler novamente. Aos litigantes em processo judicial ou em processo administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, essas garantias aqui são garantias eminentemente processuais. Elas não são garantias de caderno investigativo. Não desconheço que há autores que querem estender estas garantias também para o inquérito policial, de modo que a defesa tenha a possibilidade de, desde o nascedouro do inquérito, acompanhar fazer a defesa do seu cliente. Esse é um direito da defesa. Eu vi em algum momento, foi falado agora aí, que os anexos e tal, e não atenderam aquilo que a defesa, em algum momento, se manifestou. E eu vou pedir vênia aqui para o doutor Pires, nem deveria. Nem deveria. Não sei, eu li em algum momento, daqui a um pouco eu vejo. Nem deveriam. Vejam, senhores, que a súmula vinculante número 14, ela delimita exatamente a participação da defesa no caderno investigatório. Por isso que ele é caderno investigatório. Senão, se nós estendermos garantias constitucionais ao caderno investigatório, ninguém investiga mais nada.
Veja só o que diz aqui, a súmula vinculante número 14. Aqui está definido o papel do advogado no inquérito. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, com todas as vênias aqui, né, essa garantia da amplitude de defesa, ela não se estende ao inquérito policial todo, então somente aqueles atos que já tenham sido concluídos pela autoridade policial e que, eventualmente, não possam se tornar públicos, prejudicar uma outra investigação que esteja em trâmite. Esse é o escopo da súmula 14. Bom, aí nós vamos não podemos esquecer também, temos que partir de uma premissa muito importante. O habeas corpus não remove provas. É para obstar ilegalidades, abuso de poder. Ele não remove provas. Bueno, partindo dessa premissa, nós não podemos aprofundar avaliação de prova no inquérito, no habeas corpus. Até porque o trancamento da investigação é medida absolutamente excepcional. Tem jurisprudência aí aos montes do Supremo. O desembargador Coronel Mendes trouxe várias. É quando está extinta a punibilidade, quando eventual ilegitimidade de alguma parte, ou extinta a punibilidade que o sujeito eventual investigado já morreu, enfim. Mas o habeas corpus não remove provas. Então, solicitar que a autoridade investigante traga aos autos, como diz aqui, o regulamento, a padronização, o exame técnico, isso é fazer prova. Então, a autoridade judicial, dentro de um HC, ele está pedindo para a autoridade coatora mandar qual o regulamento que ele está se fazendo. Não, não é essa a hora de ver o regulamento. Isso quem vai ter que fazer é o promotor, não a autoridade judicial. Ele está querendo que a autoridade coatora traga aos autos os regulamentos. Não, isso não. Isso, com a devida vênia, não que não possa fazer. Não é isso. O juiz da primeira instância lá, se ele entender no processo penal que ele precisa ter acesso àqueles regulamentos, ele pode, evidentemente, determinar a juntada. Mas aí ele está num processo que nós chamamos de processo de conhecimento criminal. Aqui nós estamos, é isso que nós temos que ter bem presente. Eu vi determinadas colocações aqui que estão corretíssimas, se e somente se estivéssemos dentro do processo de conhecimento. Só que nós estamos num habeas. Mas o habeas, toda a prova é pré-constituída. Eu não posso fazer requerimento dentro de um habeas para produzir prova, determinar que a autoridade coatora traga aos autos. Isso não é matéria de habeas. Por exemplo, foi dito aqui, em algum momento do processo, que o artigo 324 não basta tão somente colocar. Eu não vou discutir a constitucionalidade do artigo 324, que, no meu sentido, aqui, ele é de duvidosa constitucionalidade, mas não vou. Ele está vigente, né? E se eu quiser afastá-lo, eu vou ter que produzir aqui um argumento de que ele fere a Constituição, e eu não farei isso agora, até porque não teria argumentos agora suficientes para demandar isso. E também porque ele não é objeto de apuração. Mas o artigo 324, ele fala em prática de ato prejudicial à administração militar. Aí, e lá pelas tantas, ele diz assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui. 324. Deixar no exercício da função de observar lei.
E aí eu vi taxado, tem que observar a lei. Não, a lei é uma observação. A outra é regulamento, instrução. Então, pode ser uma instrução normativa lá da Brigada Militar. Pode ser. Mas qual instrução é? Não tem que trazer para o HC qual é a instrução. Não me parece que seja isso. Porque aí eu estou obrigando a autoridade coatora me dizer qual é essa, mas o sujeito não investigou ainda. Mas ele vai saber qual é o regulamento. Por isso é que o manual esse das Forças Armadas, ele traz ali uma amplitude daquilo que vai ser investigado. Não quer dizer que, no final da investigação, necessariamente, a autoridade coatora, a que preside o inquérito, tenha que encontrar um crime. Ele não precisa encontrar um crime. Ele pode simplesmente chegar no fim e dizer, olha, não há elementos que me façam concluir no sentido da existência de crime militar, ou, e aí é uma questão que, às vezes, os operadores do direito fazem confusão, o inquérito policial militar não é irmão gêmeo do inquérito civil, do inquérito policial da Polícia Civil. Não é irmão gêmeo. Eles, apesar de terem finalidades assim, muito próximas, mas o inquérito policial militar ele tem um plus em relação ao inquérito policial civil. Primeiro que o inquérito policial civil ele investiga cidadão que não o cidadão comum, que não o cidadão militar. Demais disso, o inquérito policial militar, também no bojo dele, ele vai investigar eventual cometimento de infração disciplinar. Então, quando a autoridade coatora faz aqui remissão a atos que estão lá no regulamento disciplinar ou no regulamento de ética, ele não está errado. O que ele não pode fazer, e nós já decidimos assim, é instaurar um inquérito policial para tão somente investigar atos disciplinares, que é um habeas corpus que foi da minha relatoria e que, no final, com grandes argumentos jurídicos, eu e o desembargador Brum nos digladiamos ali, e louvo aqui a participação do Dr. Brum, enriqueceu o debate, né, como tem que ser, mas nós decidimos, ao fim e ao cabo, que nós não podemos instaurar inquéritos tão somente para investigar fatos disciplinares. Aí tem que instaurar um PAD. Mas, se eu entendo que vou investigar um fato que, porventura, possa eventualmente se constatar um crime militar, eu estou autorizado a investigar fatos disciplinares também. E vejam os senhores que diz aqui, com relação àquele fato da lei de licitações, né, da publicidade. Mas tudo ali é público. Bom, só que então nós temos um detalhe. É público para aquelas pessoas que estão participando da lei de licitações. O servidor, ele está, principalmente o militar, está sob o regime da disciplina e hierarquia. Lá pelas tantas, o comando geral da corporação pode dizer, olha, da parte dos militares que estarão participando desse evento, eu não quero que ninguém grave nada. Aquilo que gravar fica à disposição da comissão, não pode ser colocado na rede mundial de computadores. Isso não é nenhuma ilegalidade. Mas quem gravou foi um indivíduo de uma empresa que estava, não sei, isso foi jogado aqui dentro agora. Prova de que foi ele que gravou, eu não vi aqui. Foi dito só que teria sido um elemento ali, um indivíduo, um cidadão, que participou da comissão licitatória. Então, tolher a investigação sob o manto do princípio da publicidade, sem saber quem foi que publicizou, me parece ir longe demais. Nós estamos indo longe demais. E se o sujeito que publicizou foi um militar? E tinha uma ordem para ele não publicizar, ou enfim. Não, eu não sei. Eu não sei quem foi que gravou isso. Outra coisa que me parece assim, extrema importância, foi suscitado aqui a questão da justa causa. Justa causa se avalia para oferecimento da denúncia.
A justa causa que foi trazida agora, e eu não desconheço isso, não vão os senhores pensar que eu não li a lei de abuso de autoridade. Não, eu li. Existe lá um tipo que significa dar início, ou requisitar, ou instaurar um procedimento investigativo sem justa causa. Esta justa causa lá não é a mesma da justa causa da denúncia. Eu vi citado aqui os artigos do CPP, os artigos do CPM, que inclusive os artigos do CPPM não falam em justa causa. Eles falam os requisitos para denúncia, mas não tem a justa causa. A justa causa foi introduzida agora no CPP comum. Mas, se nós quisermos importarmos esse conceito de justa causa, não há problema algum, porque esta justa causa para o oferecimento da denúncia não é a mesma justa causa para a investigação criminal, senão nós não teríamos investigação criminal. Ela é, digamos assim, uma justa causa de somenos importância que aquela justa causa para o oferecimento da denúncia. Qual é a justa causa para o oferecimento da denúncia? É materialidade e indícios de autoria. Bom, eu posso instaurar um inquérito policial militar ou até mesmo um inquérito policial civil, diga-se civil, o inquérito policial aquele instaurado pela Polícia Civil. Eu posso instaurar sem materialidade? Posso. Eu posso oferecer uma denúncia sem materialidade? Não, não posso. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, foi instaurado um inquérito, inclusive ele foi condenado. Mas eu estou lá na esfera do inquérito. Foi instaurado um inquérito sem materialidade, porque até hoje nós não temos o corpo. E esta materialidade foi provada por outros meios que não o corpo de delito. Então, vejam que a justa causa não é a mesma do oferecimento da denúncia. Não podemos pegar e botar as duas no mesmo prato da balança. Não é a mesma. Justa causa para investigação é uma, justa causa para o oferecimento da denúncia é outra. Até porque a autoridade para a qual são dirigidos os elementos colhidos na investigação é o Ministério Público. Lá o promotor vai definir, inclusive, ao contrário do que pode a autoridade policial ter entendido, o promotor pode definir em sentido diverso. Eu, quando promotor, muitas vezes chegava um inquérito da Polícia Civil sem indiciados. O delegado simplesmente resolveu não indiciar. Eu li o inquérito, entendi que não, que existia uma materialidade e existia indícios, pelo menos, de autoria. E denunciava. O reverso também é verdadeiro. Às vezes a autoridade policial indiciava alguém e eu entendia que não havia indícios mínimos de autoria para propor ação penal e opinava ali, produzia a promoção pelo arquivamento. Então, vejam, senhores, que a justa causa para a instauração de uma investigação não é a mesma para o oferecimento da denúncia. Isso é uma diferença colossal. Senão nós não vamos conseguir investigar nada. Então, quando a autoridade coatora, e vejam bem, na faculdade a gente aprende lá no início da cadeira de processo penal, que nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. E os advogados adoram esta frase, e eu também. Nós não investigamos pessoas, porque senão seria justiça penal do autor. Eu escolho uma pessoa, tá, vou investigar esse aqui. Parece que aí na Lava Jato andaram fazendo isso agora, ultimamente. Aí. Sorteavam um indivíduo lá e vamos investigar esse cara. Pelo menos foi o que essa operação spoofing aí acabou nos dizendo. Não é o caso aqui. Aqui foi dado um fato. Olha, uma arma um armamento que foi desmontado para provar que aquilo que a empresa, posso estar equivocado, que aquilo que a empresa dizia que a arma fazia, a arma não fazia. Ou ela não apresentava aquilo que a fábrica dizia que apresentava. Essa arma foi desmanchada. Bom, poderia ter desmanchado essa arma, aquela comissão tinha autorização para fazê-lo. É este o fato
que a Brigada Militar quer investigar. Em que momento foi desmanchada aquela arma? Bom, quem foram as pessoas? A gravação foi feita? Quem fez a gravação? Foi um terceiro? Bom, foi um terceiro da empresa tal, e aqui está comprovado que ele foi quem colocou na rede mundial de computadores. Ou não se conseguiu descobrir quem foi que fez a gravação, nem se foi um policial militar. Bom, então aí, na dúvida, eu não vou proceder em indiciamento do militar. Agora, o que eu não posso fazer é tolher a capacidade da administração militar de investigar. E vejam, senhores, a portaria, e foi mostrado aí pelo Coronel Mendes, o manual, né? Esse manual é de âmbito nacional. Ele serve para as Forças Armadas, serve para as polícias militares, né? E foi elaborado pelo Ministério Público Militar. Né? E por isso é que, quando se conclui, na conclusão ali, né, do inquérito policial militar, e essa era uma das coisas que eu sempre me perguntei quando cheguei aqui, por que o delegado indicia em determinado crime e a autoridade judiciária militar não indicia? Eu tinha essa dúvida. Hoje, essa dúvida está muito clara. Né? Por quê? Porque o inquérito policial militar ele é um plus em relação ao inquérito policial da Polícia Civil. Ele investiga, inclusive, se há elementos que possam nos trazer uma configuração disciplinar, coisa que no inquérito da Polícia Civil não existe. E vejam, nós vamos ter nós vamos ter que dizer na portaria, trazer, como foi dito aqui em algum momento, que eu tenho que dizer qual é o crime, qual é o exame técnico, qual é a natureza do exame técnico, trazer o procedimento licitatório para dentro do habeas corpus. Não, habeas corpus não se presta para isso. Se nós estivéssemos dentro de um processo de conhecimento, bom, aí não teria problema. Aí vamos olhar lá, vamos ver qual é o procedimento, qual é a portaria, qual é o exame técnico que deveria ter tido e que não houve. Isto tem que ser investigado dentro do inquérito. Mas nós estamos querendo aqui trazer, configurar um habeas corpus como se ele fosse uma peça investigativa. E aí eu vou ler todos aqueles manuais técnicos ali para saber se a arma tinha ou não que ser desmontada, ou que forma, né, que mecanismo a arma deveria ter, que ela realmente não tem, para ter sido desclassificada do certame licitatório. Isso é objeto de investigação. Inquérito não se ocupa disso. HC não se ocupa disso. Quem se ocupa disso é o inquérito. É ali que a investigação deve ser feita. E ela pode chegar ao fim e ao cabo e entender que não. Está tudo ok, ninguém cometeu nenhum deslize aqui, não há indícios de crime militar, tampouco de afronta a questões disciplinares. E mandar para o promotor, e o promotor é que vai depois, com toda a sua liberdade, toda a sua opinião delicti, verificar, e se ele entender que tem alguma outra diligência que não foi produzida, ele pode solicitar, né? Pode requerer para a autoridade que faça. Agora, tolher, querendo que na portaria, nem na portaria do inquérito policial da Polícia Civil existe essa pormenorização dos fatos. Isso que tem que ter a denúncia, porque senão a portaria do inquérito vai virar uma denúncia. E não é isso que a Constituição protege. Não é isso que a Constituição protege. A Constituição protege é o processo. É lá que a defesa vai exercer a sua amplitude probatória. Tanto é que, fosse assim, nós teríamos na investigação uma oportunidade para a manifestação da defesa e para pedir diligência, se fosse o caso. E não existe isso. O inquérito, eu até anotei aqui, é uma peça meramente informativa, ela é uma peça inquisitorial. Ela pode ser decretado sigilo dentro de algumas hipóteses. Se eu decretar sigilo, se a autoridade decreta sigilo no inquérito, nem a portaria é disponibilizada para ninguém. Então, me parece aqui que nós estamos... vou usar uma expressão não jurídica aqui, né? Talvez até nem fosse muito bem apropriada, mas nós estamos correndo um risco aqui de colocar a autoridade administrativa
numa camisa de forças, e depois eles não vão conseguir sair. Porque aí todos os inquéritos que hoje tramitam na Brigada Militar vão sofrer pedidos de habeas corpus e nós vamos ficar aqui requisitando manuais, requisitando, como é que diz aqui, não a lei, mas requisitando regulamentos. Olha, mas qual o regulamento? Não, o regulamento, a autoridade investigativa vai dizer, olha, foi ferido esse regulamento. Vamos esperar chegar o inquérito aqui para depois, então, ver se ele reúne as condições para oferecer uma denúncia ou não. Agora, tolher a investigação, me parece isso, eu fico muito preocupado com essa possibilidade. Né? Senão, nós vamos ter que colocar na portaria uma minúcia dos fatos ali, quando, às vezes, a autoridade que vai investigar, os senhores todos foram comandantes gerais aí, todos foram comandantes de unidade, todos já determinaram algum dia a instauração de inquérito. Às vezes não se tem, naquele momento ainda, todo o fato delineado. Não se sabe ainda. Se tem uma parte que informa ali, olha, tal fato aconteceu. Bom, então vamos instaurar um inquérito até para dizer se houve responsabilidade militar ou não. Né? Isso é uma praxe. Né? E não se tem todas as informações no momento que se define ali o que nós vamos investigar aqui. O que a autoridade nos disse? Olha, eu quero investigar se tudo foi conforme a lei de licitações e se tudo foi conforme aos regulamentos internos da Brigada Militar. Bom, isso é suficiente. Me parece que isso é mais do que suficiente para alguém até... não é suficiente para eu exercer o meu direito de defesa. Mas não existe direito de defesa em procedimento investigatório. Pelo menos não nas leis de regência atuais. Existe, e eu não vou dizer para os senhores que eu não conheço, são escritos, artigos e tal, no sentido de tentar tornar, principalmente por parte de pessoas que são interessadas, né, na verdade, de tornar o inquérito mais próximo, né, e para isso usam o princípio do sistema acusatório, para tornar o inquérito mais próximo do processo criminal. Bom, mas aí aí das duas, nós vamos ter que abrir mão do processo ou abrir mão do inquérito. Tá? Por isso, eu vou pedir depois, presidente, até amanhã eu já acosto aqui aos autos o meu voto. Eu vou pedir vênia ao entendimento contrário e vou denegar também a ordem de habeas corpus. Obrigado, doutor Amilcar. Senhor presidente, eu vou lhe pedir a palavra pela ordem. Por favor. Pela ordem. Apenas para fazer um esclarecimento, já que o eminente desembargador Amilcar me citou. Desembargador, gostaria... Não citei o senhor, doutor. Eu disse que eu tinha lido aqui em algum momento, mas eu vou procurar aqui. O senhor que pediria vênia ao doutor Pires. Então, porque foi citado em algum momento, acho até que não sei se na fala do mas eu esclareço, Vossa Excelência. Não me lembro agora. Do Coronel Mendes, não me lembro. Eu esclareço, Vossa Excelência, em defesa do impetrante, que por sinal sou eu, que o habeas corpus, em nenhum momento eu requeria a produção de prova. Todas as provas que eram necessárias, elas foram juntadas na inicial. Esta adição de leis, de regulamentos e instruções, elas foram solicitadas pelo eminente desembargador relator, não pelo paciente, não pelo impetrante. O segundo ponto, eminente desembargador Amilcar, é que por sinal, existe farta prova dentro do habeas sobre a admissão pelo próprio tenente-coronel Adriano, que é do DLP, sobre quem efetuou essa gravação e sobre quem publicizou esta declaração. Doutor Pires, eu até admito a sua... Só que assim, esse tipo de quem fez isso, isso não é matéria de... Nós dois sabemos disso. Me permite, ambos aí. Essa investigação não é para ser feita dentro de um habeas. Na declaração de voto, meu doutor Pires. Não vai ficar o debate. Olha só, presidente. Obrigado. Já que eu fui desafiado aqui na questão de ordem... Não é desafio. Não, desafiado no bom sentido, doutor Pires me entendeu. Doutor Pires é meu amigo há muitíssimos anos. Sim. Acho até que júri fizemos junto, não lembro agora. Sim.
Ou talvez não tenhamos feito júri para minha salvaguarda, se tiver um debate tenebroso, né? Seria muito difícil assim, de gladiar com o Dr. Pires, que eu conheço a história dele. Mas veja só, essa questão, se ela está delimitada lá, que foi alguém que gravou, etc. e tal, bom, isso vai ser esclarecido na investigação. Isso não é matéria para habeas corpus, é isso que eu quero que os senhores entendam. O habeas corpus é uma ação constitucional que não permite volver esse tipo de prova. Não é aqui que tem que produzir essa prova. Ela tem que ser produzida no inquérito e depois, se for o caso, sob o crivo do contraditório. E aqui nós não temos contraditório. Não, só para esclarecer o fato. Tem que esclarecer o fato. Beleza. Obrigado, presidente. Obrigado, desembargador Amilcar. Obrigado, presidente. De fato, eu informo, então, que eu estou pedindo vista, né, desse processo, em razão das manifestações, tanto do Coronel Brum, do Coronel Mendes, um voto bastante percussiente nas argumentações do Dr. Amilcar. E, então, acho que, como existe toda essa colocação de circunstâncias novas, né, no processo pelos votos, dos votos vistos, então, peço vênia para pedir vista, né, e pautar, então, esse processo no dia 28 de abril, que é a nossa próxima sessão, então, já fica desde logo intimados, né. Peço que tanto o desembargador Amilcar quanto o desembargador Brum possam amanhã já coloco. Postar seus votos em declaração, né, até para que fique claro para os demais, para todas as partes. Então, a decisão. Após o voto do relator, o desembargador Maciel e o desembargador Vitor Brum, que validavam a liminar concedida, tornando definitiva a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de trancar o IPM de portaria número 012139015531, em relação aos pacientes, Major Emerson Ramaquad, segundo sargento Eduardo Souza Borba, e os soldados Matheus Anevischi e Eberton Peruzzi, e os votos do desembargador Mendes, desembargador Amilcar, que denegavam a ordem, pediu vista dos autos do senhor presidente para voto de desempate. Deu-se por suspeito o desembargador militar Fernando Guerra de Lemos e deram-se por impedidos a desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva e o desembargador militar Rodrigo Moro Picon. Então, por a declaração de voto então, do desembargador Brum e do desembargador Amilcar. E assim, então, estou encerrando aí a nossa sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todas as senhoras e os senhores, em especial aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais, né? Quero mais uma vez convidar, então, para o dia 22 aí, a nossa reunião, uma palestra, enfim, importante, no dia 29 também. E também quero aproveitar aqui e dizer que, embora nós já encerramos a sessão judicial, mas quero o doutor Amilcar ontem, acho que foi ontem, esteve em reunião com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça para tratar, a pedido dele, de uma questão da Lei de Proteção Geral de Dados. Então, nós estamos criando uma comissão, um comitê, atendendo uma resolução do CNJ, né? Eu pergunto se há algum voluntário, o doutor Amilcar já demonstrou interesse, mas ficou assim, deixou em aberto para os demais, aí, caso haja algum desembargador interessado em presidir esta comissão. É isso, não, doutor? Presidente, o senhor me permite? Claro, claro. Gostaria apenas de cumprimentar a todos, agradecer a acolhida de sempre, e inclusive a cumprimentar a Vossa Excelência, doutor Lippe, nossa secretária de plenário, e se Vossa Excelência concordar, eu, então, me retiro. Com certeza. Tanto Vossa Excelência quanto o doutor Lippe, se quiser se retirar. E só autorizo se Vossa Excelência for torcer para o Grêmio, doutor Pires. Bom, então vou ter que permanecer, presidente. Também tem jogo do Inter hoje. Vossa Excelência está liberado, entre aspas. Aí. Como é que é? O suco deu vale aqui? Hoje é dia de tomar suco? Grande abraço. Grande abraço, hoje presidente. ou amanhã o jogo? Hoje é 7h15. 7h15. Grande abraço a todos, saudação especial aos ilustres desembargadores, o doutor Pires, Aline, Juarez. Até a próxima sessão. Grande abraço a todos. Abraço. Grande abraço. Então, podemos, então, deliberar, né, doutor Amilcar? Pode ser, doutor Brum, doutor Mendes não enxergo mais, mas ok.
Ali, estou vendo ele ali. É que o meu computador está com problema, não enxerga quem está com a câmera desligada. Mas, enfim. Coronel Mestre encerrar fixo a ali, mas gravação, Jorge. compenetrado. É. Mas eu me coloco à disposição, se Vossa Excelência Não, entender.